Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola As 10 Virgens, que está no capítulo 25 de Mateus, versículo de 1 a 13. Essa parábola traz algumas dificuldades de entendimento, então vou recorrer a informações contidas no capítulo 23 de Mateus e também no capítulo 24. Com o conteúdo desses dois capítulos, onde eu vou extrair alguns versículos, nós podemos verificar do que Jesus está falando na parábola, a que ele se refere. Então, no capítulo 23, onde consta o sermão dos 7 ais, onde ele fala diretamente aos escribas e aos fariseus. No versículo 27 seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus profetizando o que aconteceria com eles. No capítulo 24, que é o sermão profético, ele inicia com perguntas que os discípulos fazem a Jesus. A resposta de Jesus é o sermão profético, que consta do capítulo 24 e 25, onde está a parábola As 10 Virgens. Então veja então capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essas duas perguntas feitas pelos discípulos a Jesus, referindo-se àquelas profecias que ele tinha feito aos fariseus e agora aqui no templo, é que consiste o sermão profético. Capítulo 24, que é a sequência, que é a resposta a estas duas perguntas, e também o 25,
fazem parte da resposta. Eu vou repetir a pergunta e em seguida ler alguns versículos a mais do 24 para então falarmos da parábola. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós já vemos aqui duas posições. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Esses rápidos conteúdos fazem parte das ideias contidas na parábola das 10 virgens, no capítulo 25. Então veja a parábola. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, os quenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, porque o Filho do Homem há de vir. Em que o Filho do Homem há de vir? Essa parábola é interessante porque Jesus compara aquela situação dos fariseus e escribas, hipócritas, que fingiam aparecer uma coisa e eram outras, né? Ele compara com um festim de bodas, onde, na época de Jesus, haviam aquelas moças que acompanhavam o noivo com as lâmpadas para iluminar o caminho. As festas eram à noite, após o dia de trabalho, e acompanhavam o noivo até a casa do pai da noiva, onde então
as pessoas ali entravam com as vestes nupciais. E ali então se dava o casamento, a festa das bodas. O esposo, neste caso, é Jesus, o Mestre, o Cristo, que representa a consciência divina, a consciência da criatura, o Espírito. Jesus é este representante máximo da pureza da consciência. Sabemos que o Espírito, nós como Espírito, estamos permanentemente em comunhão com Deus. Esta é a consciência. E a necessidade do casamento entre a personalidade, a pessoa encarnada, com todas as suas demandas de egoísmo e tudo mais, é necessário que haja uma comunhão entre a personalidade e o espírito, a consciência divina. É disso que trata aqui, o casamento. As virgens referem-se às almas das pessoas. Então, estas almas, que são as pessoas, seja homem, seja mulher, que precisa alcançar este estado de comunhão entre a personalidade, o eu inferior, e a consciência, o eu superior, ou a superconsciência, como se diz também. É necessário que essas duas manifestações, uma é a pureza e a outra é a busca da superação das demandas da matéria, que estejam perfeitamente sintonizadas. E mesmo como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu como filho do homem, personalidade, e o Pai como a consciência divina, o Espírito, que está permanentemente em comunhão com Deus. Então também há esta questão de serem as prudentes e as loucas. Acontece que as lâmpadas, elas são as lamparinas que usavam para iluminar o caminho até a casa da noiva, onde se daria, casa do pai, aonde se daria o casamento, a comunhão. Essa lâmpada, ela usa óleo para queimar. O recipiente que diz aqui, não é? As vasilhas, a vasilha é o coração, o íntimo da pessoa. E o azeite da lâmpada é o amor, o sentimento de fraternidade, de solidariedade, de caridade. O azeite representa isto, que parte do coração da pessoa, diferentemente do que nós vimos no relato dos fariseus hipócritas, que eram considerados por Jesus como sepulcros caiados, brancos por fora, na aparência de religiosidade, de pureza, mas que, na verdade, no íntimo, está cheio de impureza e iniquidade. Não tem o coração puro. Essas são as virgens loucas. As virgens prudentes são aquelas que praticam a caridade, conhecem as Escrituras e as praticam em verdade. Não são, como diz Jesus, hipócritas. Virgens loucas, aparência de bondade, de caridade, de piedade, mas, na verdade, no íntimo é cheio de egoísmo, orgulho e vaidade. Não tem no coração a justiça, nem a misericórdia, nem a fé, e muito menos a caridade. Diferente das virgens prudentes. Não é? A questão aqui de serem 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes. 5 significa os sentidos do corpo: o tato, o olfato, o paladar, visão e audição.
que são os 5 portais em que o espírito encarnado se manifesta com o exterior ou do exterior recebe para o interior. É através destes portais que há esta relação entre o íntimo e o exterior, entre o exterior e o íntimo. Então, as virgens loucas, elas têm a aparência de pureza, mas do seu íntimo, através dos 5 sentidos de manifestação, há aí hipocrisia, é mentira, é aparência. As virgens prudentes, elas são coração puro. Elas, o que tem no coração, elas são mansas e puras de coração. O que elas sentem no íntimo, elas vivem fora. O que elas recebem de fora, elas não criticam, não falam mal, essa coisa toda. Se teus olhos forem bons, todo teu corpo será luz. Esta é a luz que a lâmpada oferece para a condução do esposo até a casa do pai. A questão de ir comprar, quando aconteceu o final dos tempos, final deste ciclo de evolução humana no qual nós estamos, e que já comentamos em outras parábolas, como da parábola do joio e do trigo, é aí que haverá a cobrança, da comunhão. Quem estiver com o coração puro, adentra para o festim das bodas, com as vestes nupciais. Porque quem tem o coração puro manifesta frequência vibratória elevada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos não forem bons, aí está um dos sentidos do corpo, não haverá luz. Daí que diz ali o esposo, eu não te conheço. E elas não entram para o festim das bodas, não são admitidas, porque não estão com as vestes nupciais, não é? Então aí está, há muitos elementos que poderiam ser analisados, mas a questão aqui está bem focada assim. As virgens loucas são a aparência, mas a realidade íntima, não há caridade, não há amor. As virgens prudentes, o que elas aparentam por fora, elas são por dentro. Há então caridade, manifestação de solidariedade. Este é o coração puro. Como diz lá, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Não é? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, quando fecha a porta, é que separa os que poderão ficar na terra ou sair da terra. Nós podemos até pensar que este fechar a porta e impedir a entrada para o festim das bodas também é o final de cada encarnação, onde é feito esta análise segundo o que se passa no coração das pessoas, para ver se ali tem azeite, para que, tendo azeite, possa manter acesa a chama da bondade e da caridade. Aí estão alguns elementos. A parábola é muito ampla, com um alcance muito variado. Nós então retornaremos no próximo vídeo examinando uma outra parábola do Evangelho, denominada Parábola do Juízo Final, que está em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.